Professor Sérgio Maurício, Colégio Estadual Emiliano Ribeiro. Nosso assunto: deriva continental e tectônica das placas. Vamos dar continuidade ao nosso assunto. O nosso assunto é a teoria da deriva continental e a migração dos continentes. Quem formulou essa proposta foi o meteorologista alemão Alfred Wegener, em 1915. Ele propôs uma teoria afirmando que no passado havia apenas um único e grande continente e que, com o passar do tempo, esse continente iniciou um processo de fragmentação, quer dizer, de divisão, de separação, seguindo essa separação, adquirindo ao longo de milhões de anos e as configurações atuais dos continentes que nós temos hoje. A hipótese defendida por Wegener foi denominada por ele mesmo de teoria da deriva continental. Então vamos ver, eu vou falar sobre essa teoria, certo? Que Wegener criou. Está aí, essa é a formação dos continentes atuais. Nós temos aí os continentes, como já falamos em aulas passadas, né? América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Aqui é o Oceano Índico. Aqui o Oceano Pacífico, do lado de cá, né? Porque é um círculo. E aqui o Oceano Atlântico, certo? A teoria da deriva de Wegener, a história da Terra tem revelado que nosso planeta é um planeta dinâmico, quer dizer, ele muda constantemente, mas claro que essas mudanças são ao longo de milhões de anos. No início do século XX, como nós já falamos lá em 1915, alguns geólogos aceitaram, né, que os continentes tinham se separado. Esse movimento era responsável pela mudança que ocorria na superfície do nosso planeta. Beleza? Está aí um deles, Alfred Wegener, meteorologista e geofísico alemão, autor da teoria da deriva continental. Wegener é o autor da teoria da deriva, e o que é que ele falava lá, o Wegener? A teoria da deriva continental afirma que os continentes se movimentam através do globo terrestre. Está aqui embaixo. Afirma que os continentes se movimentam através do globo terrestre. Tem a teoria da deriva continental. Posição dos continentes no passado, lá no início, né? Está aqui, ó, um único bloco de terra chamado Pangeia. Eurásia, a Europa e a Ásia, Américas, né? América do Norte e do Sul, tal. África, Índia, Antártida e Austrália. Aparece aqui a Índia, que é uma formulação antiga. Essa encurvatura aqui dos continentes, eles chamavam o mar de Tethys, certo? Mas todo o oceano era chamado de Pantalassa. Está aí mais uma figura que mostra o bloco continental, né, Pangeia, o mar de Tethys, a Pantalassa, né, e aí a formulação atual que nós já vimos no gráfico passado, anterior. Teoria da deriva continental, segundo Alfred Wegener, há cerca de 30 milhões de anos, os continentes estiveram unidos numa única grande massa de terra firme, chamado de supercontinente. Aqui ela, certo? Que denominou-se de Pangeia, aqui, certo? Rodeado por um único oceano. Está aqui também, Pantalassa, nessa figura aqui, certo? A Pangeia fragmentou-se, dando origem a novos continentes sujeitos à deformação da deriva continental que ainda perdura. Quer dizer, até os dias de hoje, esses blocos de terra continuam se movimentando, essas placas tectônicas. Nós já vimos que são 12 placas e está aqui a divisão. Pangeia, depois ele dividiu-se em dois, né? Laurásia e Gondwana, né? E aí depois ele vai se dividindo até a formulação dos continentes atuais, que é aqui embaixo: América, África, Ásia, Oceania e Antártida. Alfred Wegener, na época, não soube explicar qual a causa dessa movimentação. Ele só sabia que se movimentava. Qual era a causa? Isso foi estudado por cientistas depois que ratificaram, quer dizer, que confirmaram a teoria de Wegener e explicaram quais eram as causas. Vamos lá. Primeira argumentação para a teoria de Wegener é argumentos morfológicos, que é melhor, semelhança do encaixe entre as margens dos continentes. Está aqui, vocês estão vendo aqui, ó, África e América.
os encaixes dos continentes. Está aqui os encaixes, como se fosse um grande quebra-cabeça, certo? Na figura, os continentes parecem ajustar-se uns aos outros, como podemos concluir. Além dos argumentos morfológicos, também temos argumentos geológicos, que está relacionado às rochas, geologia, rochas, que existem na África, na América, hoje separadas pelo oceano. Está aqui a América e está aqui a África. Veja o encaixe, né? Da teoria anterior. E agora da teoria geológica. As rochas que existem aqui são semelhantes às rochas que existem aqui. Então, existe também continuidade entre as cadeias montanhosas da América e da Europa. As cadeias de montanha lá na América do Norte e as cadeias montanhosas lá na Europa, que fica mais acima aqui, né? Mas olhem como eles poderiam e estavam juntos, foram separados aqui, ok? Outra prova aqui são argumentos dos paleontólogos, né? A paleontologia, que é os estudos dos animais antigos e também da vegetação antiga. Veja como os continentes estavam juntos e essas espécies, tanto os animais quanto os vegetais, habitaram ambos os continentes. E como isso é comprovado? Através dos fósseis, dos estudos dos fósseis, que é uma outra aula que a gente tem que fazer. Os estudos dos fósseis seguem processos de separação radioativos e bem de datação e de comparações que levam o cientista a comprovar a existência, por exemplo, de um animal, né? Seja que os dinossauros ou de uma planta, né? Tanto aqui como aqui no passado. Beleza? E outra comprovação são os paleoclimáticos, os argumentos dos paleoclimáticos, os argumentos paleoclimáticos que é relacionado ao clima. O que é que eles fazem? Estudos nas rochas, estudos no gelo, estudos nos terrenos, denotam a existência ali de paleoclimas, quer dizer, climas antigos que passaram por ali, que naquele terreno. Então ali eles estudam e dizem, ó, aqui um dia houve gelo, aqui um dia houve clima seco, como hoje não é seco, porque esses blocos de terra se separaram, mas eles levaram consigo, né, através dos estudos, as características antigas desses lugares quando eles estavam juntos. Por isso eles conseguem comprovar e estudar e dizer que um dia eles se formaram um único continente que ele denominou Pangeia. Está aí a teoria tectônica das placas, né? Segundo essa teoria das placas, a superfície sólida da Terra, chamada de litosfera, encontra-se dividida em várias placas litosféricas ou tectônicas, que nós já começamos a estudar, que se movem. Aqui as placas, cada linha dessa, né, divide uma placa, aí vai contando aqui e vai dar 12. A teoria da deriva continental admitiu o movimento dos continentes. A teoria tectônica das placas é um modelo que admite o movimento da litosfera, que flutua sobre o manto, quer dizer, uma complementa a outra. Enquanto a teoria das placas falava só dos blocos de terra, né, a teoria da deriva continental, a teoria das placas fala da movimentação dessas placas aqui, ó, como um todo, levando não só a parte continental, como também a parte oceânica da crosta, levando essa movimentação. Essa movimentação é uma movimentação deriva, aleatória, ela não tem direção, por isso ele chama deriva. A deriva é porque você flutua de forma aleatória. Vamos ver. De seguir, vamos ver essa figura. Olhe bem, a força da astenosfera, do manto, né, aqui o magma, força a crosta, rompendo essa crosta. Aí essa crosta rompe, preenche de água, tá vendo? Vai separando a seta. À medida que ela vai separando, o oceano vai aumentando, né? E vai se tornando aqui o Oceano Atlântico. E aí ela força uma crosta continental aqui, ó, na África, uma crosta continental aqui na América, aqui uma crosta oceânica e aqui a força tectônica da placa do Atlântico, que faz com que vá para lá e venha para cá. Exatamente a placa tectônica que atinge a nossa região aqui, no fundo do oceano, lá da praia, lá no fundo do oceano, que não dá para ser sentido aqui, mas que lá no fundo do oceano existe esse rompimento aqui. Beleza? Está aí um desenho mais prático, né, que mostra, né, o rompimento. Aqui seria a África, aqui seria a América, aqui seria o Oceano Atlântico e essa movimentação da litosfera do magma saindo aqui, explodindo, formando aqui vulcões no fundo dos oceanos. Beleza? Sobre esses outros estudos a gente vai estudar mais na frente. Isto é uma figura que mostra bem isso, né? A crosta terrestre, que é bem fininha,
o manto, que é muito mais largo, né? E o núcleo interno. Quer dizer, nesse processo aqui, nós estudamos que daqui até aqui tem mais de 6.000 quilômetros de profundidade, e a crosta vai sofrendo com essa energia que vai fazendo esses movimentos daqui, esses movimentos convectivos, chamados de movimentos circulares, que vai gerando energia e furando e rompendo essa crosta, porque ela é muito fina, e aí vai se formando os chamados vulcões. A maioria deles, esses rompimentos, estão nos oceanos, como nós vimos no mapa passado. Vamos aqui. A maioria dos rompimentos estão onde? Ó, as linhas vermelhas, no oceano. Por isso que algumas regiões do mundo apenas são atingidas com esses terremotos, como as regiões do Japão, a região da Europa, a região aqui da América do Sul, a região aqui do Mar do Caribe. São algumas regiões que moram pessoas. A maioria dos rompimentos são nos oceanos. Aqui mais uma vez mostrando essa figura, a estrutura da Terra, né? Litosfera, astenosfera, que é essa parte aqui do magma, mesosfera, que é o manto em si mesmo. Aqui a astenosfera é o manto pastoso, a litosfera e a crosta, né, formando aqui, a litosfera vai a crosta, que é onde nós moramos, que é a superfície da Terra. Essa superfície pode ser aquática, ó, pode ser o oceano, como pode ser o continente, certo? Aqui está a endosfera, que é o manto superior, e depois o manto inferior, certo? Que aí vem a questão do centro da Terra. Então a gente parte de onde nós moramos, de onde nós vivemos, na superfície terrestre ou na superfície do mar, até o centro da Terra, ok? Está aqui o nosso exercício, vocês respondem e passam para o caderno. E a pesquisa: como se chamava a teoria de Wegener? Primeira. Segunda, como se chamava o supercontinente de Wegener? Terceira, como se chamava o superoceano? Quarta, há quantos anos existiu esse supercontinente? 5. Como resumirias a teoria da deriva continental de Wegener? Como você resumiria isso? O que é que você acha? 6. De que provas se serviu Wegener para sustentar sua teoria? Provas geológicas, provas tal, tá lá também no vídeo. E qual foi a grande falha da teoria de Wegener? Foi que ele não conseguiu explicar o quê? Ele explicou que se movimentar, mas teve dificuldade, né? Então você vai responder, escrever no caderno e responder essas 7 questões aí, ok, galera? Então aí a Pangeia, né? No início, Alfred Wegener, ao observar o mapa mundo aí, observou aí, ó, a costa leste e a costa oeste se encaixavam. Wegener começou a se questionar se os continentes já haviam sido unidos, e para comprovar essa hipótese de Wegener, ele começou uma pesquisa e aí a união do encaixe dos continentes. Mas só esse encaixe não era suficiente. Poderia ser só uma coincidência, né? Como encaixar peças erradas aí no quebra-cabeça. O encaixe correto você vê na figura, é só analisar a figura. Então precisava encontrar algo mais forte, né? Então Wegener encontrou artigos científicos que demonstravam fósseis antigos, fósseis no Brasil e fósseis também lá na África, o mesossauro. Aí ele diz como esse animal poderia atravessar o oceano? Não. Então no passado eles viveram no mesmo lugar, né? Que era um continente só. Aí uma busca mais aprofundada permitiu também localizar outros fósseis e também inclusive fósseis de planta. Após analisar as áreas que esses fósseis apareciam, foi possível montar um paleomapa, né, um mapa do passado. Como Wegener também ele era meteorologista, foi possível também apontar evidências meteorológicas ou climáticas. Então ele imaginava aí que os continentes eram unidos, foi possível encontrar resquícios de erosão glacial, o que nos leva a concluir que, quando unidos, essas áreas passaram por processos de glaciação, uma era do gelo aí nessa região. Aí ele analisou o material rochoso. Então ele analisou as formações litológicas e as cadeias montanhosas e mostrar que um dia elas estiveram unidas, né? Wegener utilizou então dados de registro e criou o livro, né? A Teoria dos Continentes, e propôs a sua teoria à comunidade científica. Wegener então, há 200 milhões de anos, os continentes estavam unidos a um único continente chamado Pangeia. E desde então os continentes estão se separando. A Pangeia se dividiu em Laurásia e Gondwana ao sul, e estes teriam se separado até formar os continentes atuais.
Wegener conseguiu provar, mas ele não conseguiu explicar o que os continentes se separassem. Por isso, sua teoria não foi muito aceita e ele morreu sem ter essa teoria confirmada. Wegener faleceu sem ter essa teoria confirmada.